noite, a noite de nós sermos mais uma vez gratos ao Senhor por essa oportunidade, de estarmos aprendendo acerca daquilo que Deus quer nos falar, da sua palavra. E nós queremos chamar a missionária Andréia Cardoso para falar um pouco a respeito do Senhor. Eu creio que nós temos muito que aprender. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor é como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Esta noite eu louvo a Deus por essa oportunidade. Desde já gostaria de agradecer ao pastor. Que Deus continue abençoando esta igreja grandemente. Mas eu gostaria que os irmãos abrissem as nossas Bíblias no livro do 1 Reis, capítulo 17, versículo 3. Pode ser sentado. Que diz assim: retira-te daqui e vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Pai amado, Pai querido, Pai santo, toda honra, toda glória e todo louvor, Senhor, é para Ti nesta noite. Deus, toma nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor. Deus, fala conosco, Senhor, aquilo que o Senhor precisa falar, não o que nós precisamos ouvir. Nós estamos aqui diante da Tua presença, meu Deus. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Queridos, o contexto do texto que lemos nesta noite fala a respeito de Elias. O seu nome significa o Senhor é meu Deus. Após a morte de Moisés, segundo alguns pesquisadores, não houve nenhum profeta semelhante a Elias. E Elias foi chamado para o ministério profético em um dos piores momentos de Israel. Foi justamente quando o rei Acabe era o rei de Israel. O rei Acabe reinou durante 22 anos. Ele foi o 8º rei de Israel. E o rei Acabe ele mandou construir um templo e um altar para adorar Baal, porque eles acreditavam que Baal era o deus da chuva, era o deus da fertilidade. E é interessante que dentro desse contexto, Deus agora levanta Elias para ser profeta em Israel. Naquela época, havia os profetas que profetizavam, que ministravam em Judá, e havia os profetas que ministravam em Israel. Sempre havia um rei que reinava em Judá, e sempre havia um rei que reinava em Israel. E Acabe era justamente o rei de Israel. E dentro de todo esse contexto, Deus levanta agora Elias, porque Elias era um homem determinado, era um homem corajoso, para profetizar contra aquela nação. E é interessante que agora Elias, ele profetiza que segundo a sua palavra, durante alguns anos não iria chover. E aí Deus agora manda Elias para o ribeiro de Querite. E o que significa Querite? Querite significa colocar no tamanho certo. E por que, queridos, Deus permite que o homem passe pelo Querite? Porque Querite é lugar de preparação. É o lugar onde o oleiro move o vaso, o ferreiro forja o ferro. É o lugar onde Deus santifica o seu povo. É o lugar onde Deus transforma o caráter do homem. E muitas vezes, aquele que foi chamado para uma obra, ele precisa passar pelo Querite. Ele precisa passar por esse processo de preparação. Mas mesmo quando o homem está no Querite, Deus está com ele, suprindo todas as suas necessidades. É interessante que quando nós lemos a história de Israel, que Deus agora fala com Israel, em Deuteronômio 8, no versículo 2 e 3, Deus diz assim: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não.
e te humilhou, te deixou ter fome, te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem os teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai do Senhor viverá o homem. É interessante que mesmo quando aquele povo estava passando no deserto, Deus estava com ele, suprindo as necessidades daquele povo. Queridos, aquela jornada, segundo alguns pesquisadores, duraria apenas 40 e poucos dias, mas Deus permitiu que aquele povo levasse ali mais de 40 anos. Sabe por quê? Porque Deus precisava tratar com aquele povo. Porque tirar o povo do Egito era fácil, o difícil era tirar o Egito do povo. Então foi necessário que aquele povo passasse todo esse processo. E muitas vezes, quando Deus chama um homem, quando Deus chama uma mulher para uma obra, é necessário que o homem passe por esse processo para que ele aprenda a viver naquilo que Deus o chamou. Amém? Porque o homem passa pelo querite para que ele aprenda a esperar o tempo de Deus. Precisamos esperar o tempo de Deus sem perder a esperança. Quando nós vimos a história de Elias, a palavra do Senhor diz que Elias levou 3 anos e alguns meses ali, querido, naquele querite, obedecendo a voz de Deus. 3 anos e 3 meses, e 6 meses não é 3 dias. A palavra do Senhor diz que quando Deus chama Paulo, no versículo 9, a palavra do Senhor diz que Paulo agora pede uma carta ao sumo sacerdote para ir perseguir os cristãos. E ele vai. E no meio do caminho, Paulo ali tem um encontro com Jesus. E a palavra do Senhor diz que quando Paulo levanta, ele já estava cego. E as pessoas, os seus amigos, levam ele para a casa de um homem, por nome Judas, que morava em Damasco. E Deus agora aparece para Ananias, que era um discípulo que morava em Damasco, e manda Ananias ir até a casa de Judas. Deus dá um endereço para Ananias. E Ananias ele questiona Deus, porque muito ouviu falar de Paulo. E Deus disse para ele: vai, porque este é para mim o vaso escolhido. Paulo era o vaso escolhido. Porém, segundo alguns estudiosos, Paulo levou quase 14 anos para iniciar o seu ministério. Deus precisava tratar com Paulo. Paulo precisava esperar o tempo de Deus. E no capítulo 13 de Atos, quando a igreja de Antioquia manda 2 missionários, aí vai Paulo e Barnabé fazer a primeira viagem missionária e ali inicia o ministério de Paulo. Quando nós vimos a história de Davi, Davi também esperou o tempo de Deus. Quando Davi foi ungido, Davi era apenas um adolescente. Mas a Davi esperou, segundo alguns estudiosos, quase 18 anos para assumir o trono de Israel. Então nós precisamos esperar o tempo de Deus em nossas vidas. Eu sei que esperar não é fácil. Esperar, querido, é uma virtude que nós precisamos aprender para que nos momentos difíceis possamos continuar firmes na presença do Senhor. O salmista Davi, ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou e ouviu o meu clamor. A Bíblia não diz quanto tempo Davi esperou, mas a Bíblia diz que Deus ouviu o clamor de Davi. Então nós precisamos esperar o tempo de Deus em nossas vidas. E o que acontece quando o homem sai do querite? O homem aprende a viver na dependência de Deus. A palavra do Senhor diz que agora, depois de 3 anos e alguns meses, aquele viveiro seca, e Deus manda agora que Elias vá para uma cidade perto de Sidom para ser sustentado por uma viúva. E a Bíblia diz que Elias ficou ali alguns dias, e quando a gente pesquisa, Elias ficou ali 2 anos, permaneceu ali 2 anos, sendo sustentado por aquela viúva. Quando nós vimos a história dos discípulos de Jesus, eram homens que tinham trabalhos seculares, eram homens que eram pescadores, homens que eram cobradores de impostos. E quando eles ouvem o chamado de Jesus, eles largam tudo e vai viver na dependência de Deus. Então você que foi chamado para uma grande obra, eu creio dessa forma, você precisa aprender a viver na dependência de Deus. O que acontece quando o homem sai do querite? Ele passa a vivenciar os milagres de Deus. A palavra do Senhor diz que o filho daquela viúva adoeceu. E aí agora aquela viúva chama Elias, questiona Elias a respeito de algumas coisas do seu passado. E a Bíblia diz que Elias agora pega aquela criança, leva para o seu quarto, e Elias ali ele ora a Deus. E a Bíblia diz que aquela criança ressuscitou. E Elias leva aquela criança e entrega nas mãos daquela mulher.
E agora ela diz aqui no capítulo 24: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Aleluia, Jesus. A palavra do Senhor diz que através do apóstolo Paulo, Deus fazia obras extraordinárias. As pessoas iam ouvir e as pessoas levavam para suas casas os lenços, os aventais que Paulo usava. E aqueles aventais, aqueles lenços, as pessoas passavam naquelas pessoas que estavam enfermas e aquelas pessoas eram curadas. A palavra do Senhor diz que quando as pessoas sabiam que Pedro ia passar por um determinado caminho, as pessoas colocavam ali os doentes e a sombra de Pedro curava aqueles enfermos. Então, querido, quando você passa pelo querite, quando você aprende a esperar o tempo de Deus, quando você vive na dependência de Deus, você passa a vivenciar os milagres de Deus na sua vida. E para concluir, eu gostaria de dizer para você, você que está passando pelo querite, que não desista, espere o tempo de Deus, porque obras extraordinárias Deus vai realizar através da tua vida. Amém. Porque Deus vai ser sempre contigo. Tem um versículo no Isaías 41:10 que diz assim: não temas porque eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço com a destra da minha justiça. Então, sempre quando você passar momentos difíceis, lembre que Deus vai estar sempre contigo para suprir todas as suas necessidades. Amém? E assim eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém.